Quantas conversas já repetiste na tua cabeça, onde disseste exatamente o que precisava de ser dito? Quantas situações já viveste mentalmente, lidando com elas na perfeição, apenas para congelar quando o momento real chegou? Tu ensaias a força constantemente. Tu constróis cenários onde és direto, claro, inabalável, onde traças limites e as pessoas os respeitam, onde te moves com certeza em vez de dúvida. Mas quando a realidade aparece, tu hesitas. Tu imaginas-te a dizer não, mas dizes talvez. Tu imaginas-te a ir embora, mas em vez disso justificas-te. Tu imaginas-te a manter a tua posição, mas acabas por ceder. Esse espaço entre o que tu ensaias e o que realmente fazes. É aí que vive o medo. Maquiavel sabia que pensar como alguém com poder não significa nada sem ação. Estratégia sem execução é apenas fantasia. Eis o que está a acontecer. A tua mente já cruzou a linha. Tu já te tornaste essa pessoa mentalmente. Tu sabes qual é a aparência disso. Tu sabes qual é a sensação disso. Tu já praticaste isso 1000 vezes, mas tu não o tornas real. Porque assim que entrares nessa energia na vida real, as pessoas vão ver a mudança. Elas vão reagir. Algumas vão adaptar-se, outras vão resistir. Neste momento, tu tens a oportunidade de viver em ambos os mundos. Sentes-te forte nos teus pensamentos enquanto te mantens seguro nas tuas ações. Obtens a satisfação mental sem as consequências reais, mas isso não é poder. Isso é preparação sem execução. A tua mente está à frente do teu corpo. Os teus pensamentos já deram o passo. Só que ainda não mostraste a mais ninguém. E cada vez que ensaias mentalmente, mas ages com fraqueza, reforças um padrão. Dizes a ti mesmo que não estás pronto, que talvez amanhã. Mas a distância não é grande, é apenas visível. No momento em que tomas uma única ação que corresponde à força na tua mente, tudo muda. O ensaio torna-se realidade. Para de esperar pela sensação de estar pronto. Tu nunca te vais sentir completamente pronto. Tu dás o passo e a prontidão segue-se. Número 2. O teu silêncio serve outra pessoa. Há pessoas na tua vida que precisam que tu fiques exatamente como és. Não porque se importam profundamente, mas porque a tua versão atual as serve. Elas beneficiam da tua previsibilidade, da tua vontade de agradar, do teu hábito de te colocares em segundo lugar, do teu silêncio quando deverias falar. Elas não estão a conspirar contra ti, mas inconscientemente construíram o conforto delas à volta da tua submissão. Maquiavel observava este padrão em todo lado. Ele via como as estruturas de poder dependem de manter certas pessoas em certas posições. Como os sistemas colapsam quando alguém quebra o padrão. A tua vida funciona da mesma forma, não de maneira dramática, mas silenciosa. A pessoa que só te procura quando precisa de algo, ela beneficia de tu estares disponível. Aquela que toma decisões por ti, beneficia de tu não confiares em ti mesmo. Aquela que desvaloriza as tuas ideias, beneficia de tu duvidares da tua própria voz. Quando começas a mudar, estas dinâmicas alteram-se, e as pessoas que estavam confortáveis na velha estrutura vão sentir-se desconfortáveis na nova. O teu crescimento ameaça o equilíbrio delas. Não porque estejas a fazer-lhes algo, mas porque tu mudares, significa que elas têm de se adaptar. E a maioria das pessoas resiste à adaptação. É aqui que a maioria das pessoas para. Elas sentem a resistência e pensam que estão a fazer algo de errado. Elas interrogam-se se estão a ser egoístas. Mas Maquiavel dir-te-ia: tu não tens medo da mudança. Tu tens medo do conflito. Tens medo da resistência, das perguntas, das acusações de que mudaste. Esse medo é real porque o conflito é desconfortável. Ser incompreendido dói, mas manteres-te pequeno para evitar essa dor. Isso é escolher o conforto deles em detrimento da tua vida. Cada vez que te encolhes para manter a paz, perdes um pedaço de ti mesmo. O crescimento tem um custo, custa padrões antigos,
custa dinâmicas construídas na base de tu seres menos, custa a aprovação de pessoas que só gostavam de ti porque tu não as desafiavas. Mas o que tu ganhas és tu mesmo, a versão que estava à espera por debaixo de toda a complacência. Portanto, se tens medo de assumir o teu poder por causa de como os outros podem reagir, entende isto. O desconforto deles não é da tua responsabilidade. A adaptação deles é o trabalho deles. O teu crescimento é teu. Agora, quero que deixes esta afirmação nos comentários. O meu crescimento é o que mais importa. Número 3. Um movimento muda tudo. Tu podes estudar o poder para sempre. Podes ler sobre isso, pensar sobre isso, entender todos os princípios. Mas o poder não existe até que seja visível. Maquiavel sabia disto perfeitamente. Ele não escreveu sobre teoria. Ele escreveu sobre ação, sobre fazer movimentos que as pessoas pudessem testemunhar. Porque se as pessoas não vissem o teu poder, tu não o tinhas. O mesmo se aplica a ti. Podes ter clareza absoluta internamente. Podes conhecer o teu valor. Podes entender os teus limites. Mas se nunca o demonstrares, nada muda. É aqui que a maioria das pessoas fica presa. Elas constroem coragem por dentro. Elas fazem o trabalho mental. Mas quando o momento chega, elas esperam. Dizem a si mesmas que não é o momento certo. Convencem-se de que mais um dia de preparação não fará mal. E meses passam, no mesmo lugar. Aqui está a mudança. O poder começa com um movimento visível. Não é uma transformação completa. Não são 10 movimentos, apenas um limite, que tu declaras claramente. Uma vez em que não recuas, um momento em que vais embora sem dar justificações, uma ocasião em que te escolhes a ti mesmo à frente dos outros. Esse é o movimento, e assim que o fazes, tudo muda, porque a visibilidade fixa a identidade. Quando as pessoas te veem agir de forma diferente, não podes fingir que não aconteceu. Não o podes desfazer. Não podes voltar a ser a pessoa que teria ficado em silêncio. Tu mostraste-lhes em quem te estás a tornar. Mais importante ainda, mostraste a ti mesmo. É por isso que a hesitação parece mais segura. Porque enquanto não deres o passo, ainda podes recuar. Mas uma vez que assumes o teu poder publicamente, não há marcha atrás. A mensagem foi enviada. E isso é aterrador porque significa compromisso. Significa que não há mais indecisões. Mas também é libertador porque o medo que tens carregado nunca foi sobre a ação. Era sobre a incerteza de se realmente o farias. Assim que o fazes, a incerteza desaparece. O primeiro movimento é o mais difícil. O teu coração vai acelerar. A tua mente vai gritar avisos. Todos os instintos vão empurrar-te para a segurança. Mas tu tens de avançar. Porque o primeiro passo é o mais difícil, o segundo é mais fácil. Ao terceiro ou quarto, começa a parecer natural. Percebes que a pessoa que tinhas medo de te tornar não é perigosa. É apenas alguém que se valoriza. Para de esperar pelo momento perfeito. Tu dás o passo e depois ficas pronto. Tu assumes o limite e depois aprendes a mantê-lo. Tu vais embora e depois aprendes a ficar sozinho. Tu falas e depois aprendes a lidar com a reação. Maquiavel disse que é melhor agir e arriscar falhar do que não fazer nada e garantir a mediocridade. Então, qual é o teu movimento? Qual é aquela única coisa que tens evitado porque tornaria a tua mudança visível? Faz isso hoje. Faz com medo, mas faz. Número 4. Firmeza não é violência. É aqui que muitas pessoas ficam bloqueadas. Elas olham para a ideia de se tornarem mais assertivas, mais diretas, mais poderosas, e pensam que isso significa tornarem-se frias. Elas pensam que a força é igual à crueldade. E porque não querem ser cruéis, mantêm-se fracas. Deixa-me ser direto. Essa é uma falsa escolha. Maquiavel tinha uma reputação. As pessoas chamavam-lhe implacável. Diziam que ele ensinava a manipulação e o engano. Mas eis o que as pessoas ignoram. Maquiavel não ensinava a crueldade. Ele ensinava o controlo. Ele ensinava como separar a emoção da tomada de decisão. Como agir com base no que é necessário, não no que é confortável. Isso não é falta de coração. Isso é clareza.
Tu podes ser gentil e ainda assim ter limites. Podes importar-te profundamente e ainda assim dizer não. Podes respeitar alguém e ainda assim afastar-te se essa pessoa te estiver a esgotar. A força não tem a ver com desligar as tuas emoções. Tem a ver com não deixar que as emoções controlem as tuas decisões. Pensa nisto desta maneira. Alguém continua a ultrapassar os teus limites. Não valorizam o teu tempo, descartam as tuas necessidades. Se fores movido pela emoção, podes explodir ou podes engolir tudo e criar ressentimento. De qualquer forma, a emoção está a comandar o espetáculo. Mas se fores forte, tu resolves isso com calma. Estabeleces o limite, tomas a decisão com base no que é melhor para ti. Isso não é cruel. Isso é poderoso. E é aqui que a confusão entra. Quando deixas de permitir que as pessoas se aproveitem, elas vão chamar-te frio. Quando deixares de te justificar, elas dirão que mudaste. Quando começares a escolher-te a ti mesmo, vão acusar-te de ser egoísta. Mas isso é o desconforto delas a falar, não a verdade. Ensinaram-te mal. Ensinaram-te que ser firme significa ser cruel, que ter padrões significa ser duro. Mas essas são mentiras criadas para te manter controlável. A verdadeira força é saber a diferença entre ser duro e ser claro, entre ser mau e ser honesto. Maquiavel disse que um líder deve ser tanto amado como temido. E se for forçado a escolher, o medo é mais fiável. Mas as pessoas interpretam mal isso como uma defesa da tirania. Ele está a dizer: não deixes que o teu desejo de ser gostado te torne fraco. Tu podes ser respeitado sem ser cruel. E aqui está a mudança fundamental. Nem todos merecem ter acesso a ti. O teu tempo, a tua energia, a tua atenção, o teu espaço mental, essas coisas são valiosas. E tu é que decides quem as recebe. Isso não é egoísmo, isso é respeito próprio. Se alguém te esgota, tens o direito de criar distância. Se alguém te desrespeita, tens o direito de remover essa pessoa do teu espaço. Fazer isso não te torna uma pessoa má. Torna-te alguém que se valoriza a si mesmo. O medo é que, se começares a impor estes limites, perderás a tua simpatia. Tu vais tornar-te alguém que não reconheces. Mas não é isso que acontece. O que realmente acontece é que te tornas mais autêntico. Quando não estás constantemente a dobrar-te para manter todos confortáveis, ganhas espaço para aparecer como tu mesmo. Força e bondade não são opostos. Elas são parceiras. Pode ser caloroso e ainda assim ter limites. Pode ser generoso e ainda assim proteger a tua paz. Por isso para de confundir força com crueldade. Não são a mesma coisa. Significa usar o teu coração com sabedoria, entregando-o a pessoas e situações que o merecem. Maquiavel valorizava o controle porque compreendia que as pessoas que agem puramente por emoção são destruídas. Tu não estás a tentar governar um reino, mas estás a tentar governar a tua própria vida. E se deixares que a culpa, o medo e a vontade de agradar aos outros controlem cada decisão, tu vais perder. Sê intencional. Sê claro. Sê amável quando for oportuno e firme quando for necessário. Isso não é crueldade. Isso é sabedoria. Deixa esta afirmação nos comentários. A força protege a minha paz. Número 5. O conforto morre quando tu te elevas. Esta parte é desconfortável, mas é necessária. Quando assumes o teu poder, vais perder algo. Não tudo, mas algo específico. Vais perder uma versão de afeto que só existia quando te mantinhas pequeno. Algumas pessoas na tua vida preocupam-se contigo, mas preocupam-se com a versão de ti que não as desafia, a versão que agrada, a versão que se mantém previsível. Quando deixas de ser essa versão, o afeto delas muda. Por vezes desaparece, e é confuso porque tu não lhes fizeste nada. Tu apenas cresceste. Apenas começaste a valorizar-te. Mas para elas parece ameaçador porque a dinâmica foi construída com base em tu ficares num determinado papel. E agora estás a sair dele. Maquiavel via este padrão constantemente. Ele via pessoas reivindicar poder e perder aliados imediatamente.
não porque se tornassem cruéis, mas porque deixaram de fingir. O mesmo acontece na tua vida, não de forma dramática, mas em silêncio. A pessoa que se sentia importante quando precisavas dela constantemente perde esse papel quando te tornas autossuficiente. A pessoa que se sentia superior quando tu duvidavas de ti mesmo perde essa posição quando passas a confiar no teu próprio julgamento. E quando elas perdem isso, elas afastam-se. Este é o custo de que Maquiavel falava. Tu não podes ganhar poder sem perder o conforto. E o que deixas para trás é a aprovação de pessoas que precisavam que continuasses embaixo. Agora, aqui está a parte dolorosa. Tu vais sentir falta disso, mesmo sabendo que não era saudável. Vais sentir falta da familiaridade, da conexão fácil, e haverá momentos em que questionarás se valeu a pena. Mas eis o que precisas de entender. O afeto que exige que te mantenhas pequeno não é um apoio real. O apoio real ajusta-se. O apoio real celebra o teu crescimento. O apoio real pode ter dificuldade com a mudança, mas não te pune por isso. Se alguém apenas te demonstrava afeto quando eras fácil de gerir, isso não era carinho genuíno, era conveniência. E perder conveniência dói, mas não é o mesmo que perder algo real. Maquiavel aceitou este custo desde cedo. Ele sabia que assumir o poder significava afastar-se de certos confortos e fê-lo na mesma, não porque não valorizasse as conexões, mas porque valorizava mais a verdade. Essa é a escolha que tens pela frente. Podes manter a versão de afeto que exige que permaneças igual, ou podes assumir o teu poder e ver o que permanece, ver quem se adapta, ver quem fica. Sim, algumas pessoas vão embora. Essa é a verdade, e vai doer. Mas aquelas que ficam, essas ligações tornam-se mais fortes porque são construídas com base em quem tu realmente és. E as novas pessoas que entrarem na tua vida conhecerão o teu verdadeiro eu desde o início, sem máscaras, sem espetáculo. Essa é a troca. Tu perdes o afeto superficial e ganhas um respeito real. A transição é difícil. Há um vazio entre perder o velho e encontrar o novo. Um vazio onde te sentes sozinho. Mas esse vazio não dura para sempre. E do outro lado, encontras algo melhor. Encontras pessoas que apreciam a tua força. E não apenas a tua flexibilidade. Pessoas que respeitam os teus limites em vez de os testarem. E encontras-te a ti próprio. A versão que esteve enterrada sob anos de tentativas de manter todos os outros confortáveis. Portanto, sim, tu vais perder uma versão de afeto e isso vai doer. Mas o que ganhas vale a pena. Deixa esta afirmação nos comentários. O apoio real celebra o crescimento. Número 6. O silêncio torna-se o teu filtro. O poder real não se anuncia. Não precisa de provar nada. Simplesmente existe. E um dos sinais mais claros de que assumiste o teu poder é este. Tu deixas de reagir a tudo e começas a selecionar para onde vai a tua energia. A maioria das pessoas vive em modo de reação. Algo acontece, elas respondem imediatamente. Alguém diz alguma coisa, elas defendem-se. Uma situação surge, elas envolvem-se. É automático. Fomos programados para responder. Mas as pessoas poderosas, elas operam de maneira diferente. Elas fazem uma pausa, elas observam, elas decidem se algo merece a sua energia antes de a entregarem. Maquiavel compreendeu isto perfeitamente. Ele observou líderes que tentavam responder a cada crítica, a cada rumor, a cada desafio, e ele viu-os a esgotarem-se a si próprios. Mas os líderes que perduraram, esses eram seletivos. Eles sabiam quais as batalhas que importavam e quais eram apenas ruído. Essa é a mudança que tu precisas de fazer. Para de tratar cada comentário, cada situação, cada provocação, como se merecessem o mesmo peso, porque não merecem. Algumas coisas merecem toda a tua atenção. Algumas coisas merecem uma resposta, mas a maioria das coisas não merecem nada. Não porque estejas a ser desdenhoso, mas porque envolveres-te não te serve. Pensa sobre isto. Alguém critica-te.
Dizem algo concebido para te irritar. A tua versão antiga reagiria imediatamente. Defender-se-ia, justificaria, provaria que estão errados. Mas o tu poderoso, esse faz uma pausa. Tu perguntas: será que a opinião desta pessoa realmente importa? Será que isto vale a minha energia? E na maioria das vezes a resposta é não. Portanto, tu não respondes. Não por medo, não porque não possas, mas porque escolhes não o fazer. Isso é o silêncio. Isso é o poder. Quando não reages, mantens o controlo. Não entregas a tua paz a outra pessoa. Tu observas, tu avalias, tu selecionas. Isto aplica-se a tudo, não apenas a críticas. Situações das quais não queres fazer parte, conversas que não te acrescentam nada, dramas que não têm nada a ver contigo. Tu começas a filtrar, começas a perguntar: será que isto está alinhado com quem me estou a tornar? Será que isto acrescenta valor? Ou será isto apenas ruído? E quando é ruído, deixas passar. Não te envolves, não te justificas, tu simplesmente segues em frente. Maquiavel disse que pessoas poderosas combinam a força do leão com a sabedoria da raposa. Elas têm a capacidade de se envolver quando necessário e a inteligência para ficar em silêncio quando não é. Quando começas a viver desta maneira, as pessoas reparam. Reparam que já não és tão fácil de provocar, que não te deixas arrastar para qualquer discussão. Algumas pessoas vão respeitar isso, mas outras vão testar-te ainda mais. Vão provocar-te ao limite para ver se quebras. E é aí que tu realmente dás provas. Porque manter a calma quando alguém está ativamente a tentar provocar-te, isso é um nível superior de poder. Não dás explicações, não te justificas. Tu apenas mantens a tua posição e deixas que eles se esgotem. Eventualmente eles param porque não há recompensa. É aí que percebes que fizeste a mudança. Quando deixas de ser controlado por gatilhos externos. Quando a tua energia é tua para dar, não deles para tirar. Isto não significa que te tornas frio, não significa que deixas de te envolver com a vida, significa que deixas de te envolver com aquilo que não importa. Significa que guardas a tua energia para o que realmente tem valor. Tu envolves-te profundamente com pessoas e situações que o merecem, e deixas que tudo o resto desapareça no pano de fundo. Esse é o filtro. E assim que o aplicas, a tua vida fica mais silenciosa. Não porque estejam a acontecer menos coisas, mas porque já não dás atenção ao ruído. Tu és seletivo, ponderado, intencional. E é assim que o verdadeiro poder se parece. Número 7. O compromisso mata o medo. Chegamos à peça final, e esta é a parte mais crítica. Tudo o que discutimos, os ensaios mentais, a resistência dos outros, os movimentos visíveis, a confusão entre força e crueldade, a perda do afeto condicional, a mudança para o envolvimento seletivo, tudo se resume a uma coisa: a decisão. A decisão de te tornares na pessoa que tens medo de ser. Porque aqui está a verdade. O medo sobrevive apenas na indecisão. Enquanto estiveres com um pé dentro e outro fora, enquanto estiveres a considerar a ideia, mas sem te comprometeres, o medo continuará a crescer. Ele vai sussurrar todos os dias. Vai mostrar-te os piores cenários possíveis. Vai lembrar-te de tudo o que podes perder. Vai manter-te preso no espaço entre quem és e quem poderia ser. E esse espaço é aí que a ansiedade vive. É aí que a dúvida floresce, porque não és totalmente uma pessoa nem outra. Estás no meio, e o meio é o lugar mais difícil para existir. Maquiavel compreendia isto. Ele valorizava uma identidade decisiva. Ele dizia que medidas a meio termo falham. O mesmo se aplica a ti. Se tentares ser tanto a versão antiga como a nova versão simultaneamente, vais apenas ficar confuso. Vais questionar cada movimento teu. Vais questionar cada decisão. Mas no momento em que te comprometes, no momento em que decides plenamente, o medo dissolve-se, não porque o risco desaparece, mas porque a incerteza se vai. Tu já não te perguntas se o vais fazer. Tu já o fizeste. E assim que estás dentro,
assim que fazes o compromisso total, algo muda dentro de ti. Deixas de lutar contra ti mesmo. Deixas de andar para trás e para frente. Tornas-te calmo, claro, focado, porque já não estás dividido, és inteiro. Isto é o que as pessoas não percebem sobre o medo. Pensam que o medo tem a ver com o resultado, com o que poderá acontecer se elas mudarem. Mas o medo não tem a ver com o resultado, tem a ver com a decisão. Tem a ver com o momento em que deixas de ponderar e começas a comprometer-te. Quando deixas de testar as águas e simplesmente avanças. E sim, esse momento é intenso porque é definitivo, mas também é libertador porque assim que o tomas, não tens de continuar a tomá-lo. Tu já decidiste e agora só tens de executar. Maquiavel disse que é melhor ser audaz e falhar do que ser tímido e ficar a imaginar. Porque mesmo que assumas o teu poder e a coisa não corra perfeitamente, pelo menos ficas a saber, terás a resposta. Mas se continuares preso na indecisão, tu nunca saberás, vais apenas ficar na dúvida. E essa dúvida vai perseguir-te. Portanto, eis o que precisas de fazer. Para com as meias medidas, para de testar, compromete-te totalmente. Decide que te vais tornar na pessoa que tens medo de ser e depois age em conformidade. Estabelece o limite, dá o passo, vai-te embora. Diz o que pensas. Escolhe-te a ti mesmo. Faz isso de uma vez por todas. Faz isso por completo. E não olhes para trás. Porque no momento em que o fazes, o medo perde o seu poder. A incerteza desaparece. E a pessoa que tu tinhas medo de te tornar agora é simplesmente quem tu és. E quando estiveres a viver como essa pessoa, vais perceber que não era tão assustador como pensavas. As consequências não foram tão severas quanto imaginaste. Esta é a peça final, o compromisso. Tudo o resto foi construído para chegar aqui, mas sem isto, nada do resto importa. Tu tens de decidir. E tens de decidir plenamente. Meia mudança cria ansiedade. Um compromisso total cria calma. Então o que vai ser? Vais continuar a viver no intervalo, a perguntar-te o que poderia acontecer? Ou vais cruzar a linha, comprometeres-te totalmente e descobrir? Deixa esta afirmação nos comentários. Eu comprometo-me totalmente agora. Tu tens medo porque tornar-te nessa pessoa acaba com as negociações. Não há mais segundas oportunidades para coisas que não as merecem. Não há mais dar justificações excessivas a pessoas que não ouvem. Não há mais encolher-te para deixar os outros confortáveis. A pessoa que tens medo de te tornar é aquela que finalmente se escolhe a si mesma. E assim que o fizeres, não há regresso possível. Não há como reverter a versão que ficava calada. Não há retorno à vida em que todos os outros vinham em primeiro lugar. Essa porta fecha-se, e ainda bem, porque do outro lado está a versão de ti que tem estado à espera. Aquela que não pede desculpa por existir. Aquela que se move com intenção em vez de medo. Aquela que compreende que o verdadeiro poder não tem a ver com controlar os outros. Tem a ver com recusar ser controlado. Maquiavel não escreveu sobre a maldade. Ele escreveu sobre a realidade, sobre ver o mundo tal como ele é, e a realidade é esta. Tu tens estado a jogar de forma pequena porque parecia seguro, mas isso já não te está a proteger, está a limitar-te. E no fundo, algures dentro de ti, tu sabes disso. É por isso que estás aqui. É por isso que isto ressoa contigo. É por isso que o medo parece tão real, porque tu estás perto. Estás mesmo na beira do abismo, e tudo o que tens a fazer é dar o passo. Portanto, dá o passo. Torna-te a pessoa que tens medo de ser. Não porque ela é perfeita, não porque tem tudo resolvido, mas porque se escolhe a si mesma. E essa escolha muda tudo. Se este vídeo ressoou contigo, clica no botão de gosto agora mesmo. Partilha com alguém que precise de ouvir esta mensagem. E subscreve o canal, porque estamos apenas a começar com estas conversas baseadas na verdade. Deixa a tua afirmação nos comentários. Diz-me qual foi o ponto que te tocou mais fundo. Tu consegues.
agora vai prová-lo. Há um momento na tua vida em que percebes que ser simpático já não te protege. Está a custar-te o respeito. Está a custar-te tempo. E lentamente está a custar-te a ti mesmo. Tu sentes a mudança a chegar. E essa é a parte da qual tens medo. Tu sabes exatamente do que estou a falar. Aquele momento em que estás prestes a dizer a tua verdade e algo te impede. Quando sabes o que tem de acontecer, mas escolhes o caminho seguro em vez disso. Quando vês a linha que precisas de cruzar, mas recuas mais uma vez. Cada vez que fazes isso, uma parte de ti desvanece. A parte que sabe que és capaz de mais. A parte que vê através dos jogos. A parte que está farta de fingir. Maquiavel não ensinou as pessoas a serem más. Ele ensinou-as a deixarem de ser ingênuas. Ele via o mundo sem o filtro das falsas esperanças. Ele compreendeu que o poder não é dado àqueles que esperam educadamente. É conquistado por aqueles que entendem o jogo e o jogam sem pedir desculpa. Este vídeo é sobre cruzar essa linha. Aquela que a maioria das pessoas vê, mas nunca atravessa. É sobre a versão de ti mesmo que espera do outro lado. Aquela em que pensas quando estás sozinho. Aquela que não se curva, aquela que não se justifica, aquela que simplesmente avança. Tu tens medo dessa pessoa. E nós vamos examinar o porquê. Antes de irmos mais fundo, quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu escolho-me a mim em primeiro lugar. Número 1. A tua mente já cruzou a linha. Quantas vezes já ganhaste uma discussão que nunca aconteceu?